é a polêmica que começou a surgir lá na cidade de Indaial a partir do momento que os motoboys realizaram uma paralisação, uma manifestação, alegando que a Polícia Militar estava exigindo determinadas situações dos motoboys lá, inviabilizando inclusive a atividade, mas nós vamos entender essa situação a partir aqui da nossa entrevista de hoje com o Tenente Coronel Mário Elias. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos Estúdios da Cultura. Bom dia, Odair, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui, né? Esse realmente é um assunto bastante polêmico no período recente, principalmente lá em Indaial, por conta de algumas cobranças que tiveram no período recente da Polícia Militar em relação a o pessoal do motofrete, os conhecidos motoboys, né? Muito bem, é uma polêmica que ficou mais restrita lá à cidade de Indaial, porém é algo que se aplica aos motoboys de toda a região que é comandada aí pelo Tenente Coronel Mário Elias. Então é um assunto que interessa para toda a nossa comunidade, para todos os municípios aqui do entorno também, porque valem as mesmas regras. Afinal, o que a Polícia Militar está cobrando lá na cidade de Indaial trata-se de lei já que existe desde 2009, não é uma lei recente. Mas o que aconteceu lá é que a Polícia Militar começou a autuar, né, os motoboys que não estavam adequados a essa legislação. É isso, comandante? Na verdade, até a Polícia Militar ela já vem de tempo, né, fazendo esse tipo de cobrança, né? Mas ela vinha cobrando pontualmente, um caso ou outro, né? Essa categoria, né, dos profissionais aí que fazem entrega é uma categoria muito importante, né, para a nossa sociedade, como tantas outras, né? E a Polícia Militar reconhece essa importância. Mas o fato é que já vem uma certa celeuma na nossa sociedade, eu diria, do tempo da pandemia ali, né? Porque no tempo da pandemia eles realmente cresceu em volume, né? A quantidade de profissionais se tornou ainda mais popular os serviços que eles prestam por conta da necessidade que havia das pessoas ficarem em casa, né? E naquele período ali, houve uma verdadeira enxurrada de reclamações para a Polícia Militar, né, em relação à atuação da Polícia Militar, por conta do aumento significativo daqueles casos de descarga aberta, descarga livre, né, de uso de escapamento barulhento, literalmente, que foi assim um verdadeiro movimento ali que num período incomodou bastante o nosso serviço, porque a sociedade reclamou muito daquilo ali, né? Então, em relação àquilo ali, houve uma forte cobrança da Polícia Militar, tanto é que reduziu bastante esse tipo de reclamação, né? Mas, de todo modo, né, essa categoria tem muito pai de família com mais idade, pessoa bastante consciente, mas também reúne muito jovem, né? É bastante visto assim como um primeiro emprego de muito jovem. E por conta desse fato de reunir muito jovem, né, imagino que também, muito por conta desse fato de reunir muito jovem, né? É uma categoria que a Polícia Militar, ela no geral, além da questão da descarga livre, ela recebe muita reclamação, por exemplo, de alta velocidade, de passar em lombadas, ignorando a lombada em alta velocidade. Realmente é uma categoria que, como grande parte deles recebe por entrega, eles se obrigam muitas vezes a fazer volume de entrega, e então a gente recebe muita reclamação em relação à conduta deles, né? E a Polícia Militar já fiscaliza isso há bastante tempo, né? Mas no período recente ali em Indaial, houve literalmente assim uma cobrança mais forte, e aí acabou gerando aquele protesto que aconteceu ali, né? Muito bem, essa questão do barulho dos escapes, por exemplo, eu lembro que o Conseg, faz um ano mais ou menos, aí que o Conseg até fez uma campanha com relação a isso, até pedindo que os contratantes ali observassem isso também, não contratassem o motoboy que tivesse com o escape aberto, que fizesse barulho aí nas noites, né, da nossa região aqui, porque o motoboy trabalha... começa as suas entregas ali no final da tarde e vai noite adentro, até a madrugada muitas vezes, né, fazendo as entregas aí e passando pelos bairros, pelas ruas, e se está lá com o escape aberto, realmente fazendo aquela barulheira. Isso foi até alvo do nosso Conselho Municipal de Segurança aqui na cidade,
que é um conselho que está muito em parceria aí com a Polícia Militar, né, nas cidades onde ele atua. Mas, voltando à situação específica lá de Indaial, tinha alguns aspectos que os motoboys estavam reivindicando, né, que pudessem atuar. Uma delas é a questão do bag, né, versus aquela situação que é da lei. A lei não permite a utilização da sacola, da mochila, mas tem que ter aquele suporte lá na motocicleta, né? E como é que o tenente está vendo essa situação e existe alguma possibilidade de flexibilizar isso? Eu acompanho, inclusive, a legislação nacional em relação a isso, e eu cheguei a acreditar em algum dado momento que a legislação abarcaria ali o direito deles usarem aquele tipo de bag ali, né? Usarem a bag literalmente, né? Mas eu tenho percebido assim que a lei, que os legisladores que tratam de trânsito ali, eles têm sido literalmente inflexíveis em relação a isso, não tem mudado ali, né? E pelo que eu tenho visto, assim, há uma razão bem forte para eles não mudarem. Tem que usar o baú, realmente. Exatamente, né? Eu li bastante, inclusive, relato de entregadores, assim, na internet, li bastante relatos de entregadores, que eles dizem que a bag, ela tende, no curto prazo, a gerar problemas na coluna do entregador, por conta de estar com aquele peso nas costas ali, sofrendo o arrasto, né, nas curvas ali, de um lado para o outro, e a coluna do entregador que sofre com aquilo ali. E também, né, já é do nosso conhecimento há bastante tempo, né, que a bag ela também oferece até um perigo à segurança direta ali do entregador, né, porque se o indivíduo cai de moto com um baú, ele consegue rapidamente se livrar do veículo, né, e é a conduta normal, né, na postura normal da pessoa que cai de moto, se livrar do veículo, literalmente, né? Sair de perto do veículo, né? Para não ser amassado, para não ser arrastado ali. E o conhecimento que a gente tem é que a bag, ela é um fator que complica nesse momento, né? Porque ele está com aquele peso adicional nas costas ali, e de repente, numa necessidade de fazer uma manobra rápida, ele vai ficar travado ali no chão, né? Talvez, se ele tiver que levantar rápido para sair do meio da rua, por exemplo, ele está com aquele peso ali que vai ser um problema, né? Então, por essas e outras, a gente percebe que o legislador, de forma geral, ele tem sido inflexível em não colocar a bag ali. Talvez isso mude, né? Mas, em princípio, isso é proibido, né? Eu até li ali em alguns locais que teria havido algum acordo entre a Polícia Militar para eles utilizarem bag, mas eu digo que não existe isso aí. A Polícia Militar não inventa as leis, mas ela cobra a aplicação das leis, literalmente. Muito bem, a lei existe, a única chance de não ser cumprida é se ela mudar, né? Se algum e lei se muda com legisladores que fazem as leis, e aí essa é a situação. Não adianta, a manifestação não pode exigir da Polícia Militar ou querer exigir da Polícia Militar que ela não cobre algo que está na lei. Mas aí também a reivindicação dos motoboys, que pode ser válida, né? A gente não vai questionar aqui se é válido ou não, mas ela tem que ser feita também para os canais adequados, onde é aquelas pessoas que podem mudar uma legislação. E aí tem uma outra situação também que tem a ver com o motivo pelo qual também os motoboys preferem a bag ou a mochila comparada ao baú. Porque aí vem a velocidade para você poder passar uma lombada sem que aquele material que está dentro do baú, se tiver lá dentro do baú, passa voando em cima de uma lombada, aí aquele material vai chacoalhar lá dentro, vai comprometer, né? A pizza de queijo e de catupiry vai chegar lá um embrólio só lá na casa do cliente, então acaba facilitando também situações, como o comandante falou, eles têm que fazer várias entregas para compensar à noite, só que essas entregas têm que ser feitas dentro da lei. Justo, isso é uma preocupação, inclusive, que eu tenho, assim. Eles defendem bastante ali o uso de bag, né? E eles falam que a bag é melhor por conta dessa preservação da condição do lanche que eles estão entregando ali, né? Mas, como falei, assim, eu procurei pesquisar um pouco sobre essas motivações deles, e eu encontrei muito relato, assim, literalmente defendendo que a bag é melhor para passar uma lombada em alta velocidade, porque o baú, se você passar a lombada em alta velocidade, o lanche ali dentro do baú vai
vai se misturar tudo ali, né? Fazer curva em alta velocidade. Só que por mais que haja essa conveniência, né, na percepção deles, para a sociedade isso não é bom, né? Não é bom que o sujeito ele tenha um meio que permita ele ignorar as lombadas, fazer curvas em alta velocidade. Isso não é bom, né? E essa é a nossa preocupação, assim, a impressão que a gente tem. Eu até fiz conversei ali com o pessoal representante ali e eu até tenho interesse que a gente faça isso, de acompanhar, de repente, num dia desses, uma realização de entrega ali, utilizando baú, de forma que o entregador respeite as velocidades estabelecidas para as vias ali, respeite as lombadas, literalmente, com a sua motocicleta, e vermos o resultado disso, se realmente destrói o alimento, ele respeitando os limites ali. Porque a impressão que a gente tem é que, se ele respeitar os limites estabelecidos nas vias, não vai destruir os alimentos, mesmo usando baú. É a impressão que a gente tem. Eu posso estar errado, né, como eu falei, mas é a percepção que a gente tem. Pois é, os entregadores fazem as suas entregas aí nos horários diversos. Tem horários em que o trânsito está mais tranquilo, mas tem horários em que pegam aqui as principais vias da cidade com fluxo intenso. E aí, as lombadas, e aqui a gente tem pouca lombada, o que a gente tem mais é faixa elevada. As faixas elevadas são colocadas em lugares estratégicos não por nada, porque tem fluxo intenso de pedestres, porque os motoristas precisam respeitar e parar, e o que a gente vê muitas vezes também, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is, muitas vezes esses motoboys cortando entre os veículos. Muitas vezes o veículo para que um pedestre possa atravessar uma faixa, aí vem um motociclista ali cortando os veículos em meio aos veículos, e quando chega ali na frente, tem um pedestre cruzando a faixa. O motoqueiro sempre busca levar vantagem, né, nessa situação do veículo. Então, são situações que precisam realmente ser vistas, né? E é como o comandante falou, se você precisa fazer a sua entrega, precisa ganhar a sua vida, mas também precisa respeitar a legislação. Essa é uma necessidade. Uma outra questão que foi levantada lá, e que inclusive a Prefeitura de Indaial, porque essa situação envolveu os motoboys, envolveu a Polícia Militar, envolveu a Prefeitura da cidade de Indaial. Foi um treinamento que eles precisam ter específico, que é um treinamento que não existe na cidade, que não existe online também. Então a Prefeitura entrou se comprometendo a trazer esse treinamento para os motoboys. Esse treinamento aqui na nossa região, ele é feito em Blumenau, né? Inclusive, uma alegação que a gente ouvia bastante nas nossas operações, costumamos ouvir nas nossas operações, né? É a alegação de que não fecha turma lá em Blumenau, né? A gente quer participar lá em Blumenau, mas não fecha turma. Eu digo, né? Tendo tantas pessoas que não têm o curso, por exemplo, em Indaial, eu percebo lá em Indaial que a maioria não tem o curso, né? Era uma questão, ao meu ver, da classe se reunir com esse objetivo, né? Mas realmente a Prefeitura de Indaial, ela entrou na situação, ela passou a intermediar a situação, o próprio prefeito diretamente intermediou a situação ali, né? E se propôs a trazer para Indaial esse curso, né? Foi convidado lá uma representante do Senac, e também foi um outro sujeito lá que também tem uma empresa privada ali que realiza esse curso. Então a tendência é que a gente traga o curso para a nossa região aqui e facilite, né, para esse pessoal se regularizar, né? Mas, ao meu ver, assim, é necessário que exista da parte deles também. Eu sei que tem um custo, né? Mas de modo geral, né? Eu gosto de dizer que, de modo geral, as coisas são bem regradas na nossa região, né? Timbó, eu vejo assim, até muito mais do que Indaial, como um exemplo de como as coisas são bem regradas, né? Se você vai construir aqui em Timbó, você não pode dizer assim, não, o terreno é meu e eu construo o que eu quiser, onde eu quiser. Do jeito que eu quiser. Não, existem regras, existem cobranças, e se você simplesmente pegar um terreno aqui em Timbó e for construir o que você quiser, aonde você quiser, rapidamente vai aparecer um fiscal lá no seu terreno, você vai ser autuado, capaz de ter que demolir o que você começou, porque existem regras, né? E eu considero que esse regramento é o que torna
a nossa região uma região diferenciada mesmo. E qualquer negócio, né, comandante, qualquer negócio que você for abrir, porque o motoboy não deixa de ser um empreendedor, né? Ele está empreendendo através de uma atividade de entrega, de uma prestação de serviço. E qualquer empreendedor hoje que vá começar um negócio, ele precisa seguir regras, né? Justa, é algo bem, assim, ó, eu digo que não querendo jamais menosprezar alguém, mas é um fato que tem lugares do Brasil onde as regras, existe um conjunto maior de regras que são cobradas e tem lugares que existe um conjunto menor de regras que são cobradas. E aqui na nossa região, de modo geral, há uma cobrança muito maior, em todos os sentidos, para qualquer atividade que você realiza. E a atividade dos entregadores também. Eles têm um conjunto de regras e muitos deles, assim, não respeitam nem as mínimas, né? É um conjunto de regras que por razões coerentes, são estabelecidas para a categoria deles e muitos deles simplesmente não querem respeitar essas regras. É complicado assim. Mas tem uma situação que a gente não falou até agora, mas nós temos que colocar na mesa também, porque vamos lá, vamos pegar a situação específica em Indaial, 3 entes envolvidos, Polícia Militar, Prefeitura e motoboys, mas tem um quarto que precisa ser envolvido e que precisa participar ativamente disso, que são os contratantes. Os contratantes dos motoboys também precisam estar cientes, precisam ter essa consciência de que não é só a quantidade de entregas que vale, né? A rapidez, enfim, e que se precisar contratar 2 motoboys, tem que contratar. Se ele paga por entrega, né? Se é pago por entrega, então se tiver 1, paga por entrega, se tiver 2, paga por entrega para quem estiver lá fazendo a entrega, mas que os motoboys também possam então fazer as entregas de forma adequada, de forma tranquila, de forma segura para eles, de forma segura para o produto, para o contratante também. Então, esse quarto ente precisa ser envolvido nessa situação. Justo, até inclusive ali no protesto que teve em Indaial, né, foram alguns proprietários de estabelecimentos, né, e é uma percepção que nós temos também como Polícia Militar, né, eu tenho conhecimento de que empreender no Brasil não é uma coisa fácil, né, a vida do empreendedor no Brasil é uma vida difícil, sim. Mas se for ali em prejuízo da segurança do entregador, é melhor que o estabelecimento procure de repente ter 2 entregadores do que esperar que um sozinho faça o trabalho de 2, né? E para que faça o trabalho de 2, se obrigue a andar pelas ruas da cidade sempre em alta velocidade, se obrigue a passar as lombadas como se elas não existissem, né? Então é algo que também tem que ser discutido, né? De repente o resultado acabe sendo, talvez até onerar mais o valor para o cliente. Para o cliente, né? Talvez seja esse o resultado, mas se for necessário para a segurança dos envolvidos, é o caminho, né? É o caminho. Porque vamos lá, comandante. Todo mundo está envolvido. No fundo, né? A gente está falando dos 4 entes ali, agora incluindo também o contratante, mas a sociedade como um todo faz parte. Porque se o motociclista ele anda em alta velocidade, ele está colocando em risco a vida dele e a vida de pessoas, por exemplo, que estão atravessando uma faixa elevada, pode ser atropelada, ele pode bater com outra, pode atropelar um ciclista, pode atropelar um pedestre. E aí, se isso acontece, a sociedade vai ficar revoltada. E aí toda a sociedade acaba pagando. Os acidentes que acontecem, né, e aí levam essas pessoas para um hospital, por exemplo, quem é que paga? A gente não se dá conta, mas quem é que paga a conta do SUS? Toda a sociedade paga a conta elevada, né, do SUS, o fato de ter um leito lá ocupado e que não poderá ser utilizado por outra pessoa porque alguém que desrespeitou a lei está lá ocupando aquele leito. Então, todo mundo acaba pagando quando não se segue, né, aquilo que está sendo regido pela legislação. Toda a legislação ela tem um objetivo, não foi criada ao bel prazer ali, então ela tem um objetivo. E se a gente observar, todo mundo acaba pagando o pato. Justo, eu já vi esse tipo de discussão muito forte em relação, por exemplo, a cuidados individuais, né? O cara anda sem capacete, é um problema dele que está envolvendo a segurança dele. Na verdade, é sempre um problema nosso, né? Porque se o sujeito se acidenta, é nós que pagamos a conta. E é o que acontece também em relação
a esse caso, né? Eu até percebo, por exemplo, no caso aqui de Timbó, Indaial tem tido um começo do ano bastante turbulento, né? Aconteceram alguns homicídios graves lá e tudo mais. Aqui em Timbó, né? Até tivemos um caso de um homicídio ali de um jovem que apareceu ali no Parque Henri Paul, ali no Rio, ali, aquele caso ali. Mas as maiores tragédias de Timbó nesse começo de ano são acidentes de trânsito, né? Trânsito, exatamente. Então isso demonstra claramente que o trânsito, ele é, na nossa rotina, um problema muito maior, às vezes, do que a violência, né? Então, realmente, esse pessoal circulando em alta velocidade na cidade é sempre uma receita muito perigosa, né? É o caso, por exemplo, que agora está aquele debate ali em relação, por exemplo, à condução de crianças em vans ali, né? Exatamente. Virou um debate agora. Por quê? Porque agora entrou muito forte na pauta aquela percepção de que a criança foi deixada num lado da rua e morava no outro lado da rua, né? E isso aí expôs a criança a perigo de alguma forma, né? Claro que é como eu falei, né? Isso é uma longa discussão, né? Não estou nem dando a entender que seja responsabilidade da pessoa ali da van, nada disso, né? Mas só digo que isso suscita um debate, né? Suscitou E a gente não pode esperar que daqui a pouco um entregador em alta velocidade aí atropele uma criança ou atropele uma pessoa, ou para a gente começar esse debate, né? Se eles estão praticando a conduta, isso já tem que ser foco da nossa preocupação diária. Muito bem, e lembrando aqui, né, gente, que é lógico que se reconhece a importância dessa função, dessa atividade, afinal, como o comandante falou, ganhou muito peso, principalmente depois da pandemia, então há necessidade, sim, dessa função. E só que não é possível, né, que a gente tenha qualquer função que trabalhe fora da realidade legal. Não existe isso, né? Não existe essa possibilidade. Não é possível abrir essa porta aí para que se trabalhe na ilegalidade e que se permita essa situação. Então, o que tem que se chegar? É isso que está sendo feito lá em Indaial, a princípio, que a gente está acompanhando, que está se buscando de uma forma conjunta lá, que eles possam, então, se regularizar. Essa é a que eles busquem e possam se regularizar para que depois possam, então, passar por qualquer tipo de fiscalização sem ter problemas, porque o que? Estão dentro da lei, estão atuando e trabalhando dentro da lei como qualquer cidadão tem que fazer. Comandante, quero agradecer a sua participação aqui, eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Porque a Polícia Militar está cumprindo o papel da Polícia Militar é de fiscalizar, e a lei existe, não é de hoje, é de 2009, mas mesmo assim, a gente sempre está percebendo aí uma vontade, né, da Polícia Militar, uma participação da Polícia Militar no sentido de participar desse processo, de buscar que as pessoas se regularizem. De modo geral, né, eu até gosto de frisar isso assim. De modo geral, o que a Polícia Militar quer é que as pessoas se regularizem, que respeitem as regras de trânsito e que a gente tenha uma boa convivência, porque realmente, né, é uma classe de trabalhadores muito necessária à nossa sociedade, né? Nós reconhecemos a importância dessas pessoas para a nossa sociedade. E, de modo geral, né, eu imagino que se houver boa vontade, a gente vai caminhar para esse rumo. Foi suscitada a situação, foi levantada, a situação está em discussão e tudo que se discute, tudo que se para pensar, raciocinar, refletir, eu acho que o resultado é sempre positivo, né, comandante? Eu acho que é isso que a gente vai alcançar com toda essa discussão. Eu também acho que no longo prazo vai se construir um bom resultado disso aí, né? Por mais que tenha uma polêmica, né? Então, eu gostaria de agradecer a você, Odair, pela oportunidade mais uma vez, agradecer aos ouvintes da nossa Rádio Cultura e fazer um pedido, né? Finalmente, né? Pedir assim que também a nossa comunidade, para se informar dos assuntos da Polícia Militar, siga o nosso Instagram também, né? Eu costumo falar pouco disso aí, mas é interessante também. A gente gostaria bastante que as pessoas acompanhassem também o nosso serviço, a nossa rotina, por meio das nossas redes sociais da Polícia Militar. Inclusive, eu acompanho, né, de modo geral, os nossos meios de notícia aqui da região, mas eu também convido as pessoas a acompanhar o nosso Instagram, é importante também para nós.
Muito bem. A gente agradece imensamente mais uma vez o Tenente Coronel Mário Elias, que atendeu a nossa solicitação, está presente aqui conosco nessa manhã de segunda-feira para conversar a respeito dessa situação, dessa polêmica que se criou lá na cidade de Indaial, mas que, como eu falei inicialmente, ele diz respeito a toda a nossa região. Afinal, nós temos aqui na cidade de Timbó, temos toda a nossa região aqui, nós temos entregadores, os motoboys, e a legislação está aí para todos cumprirem também. Olha, são 8 horas mais 18 minutos, nós vamos